Vamos para o estudo da circunferência trigonométrica. Circunferência trigonométrica é uma circunferência que tem o centro na origem do sistema cartesiano. Então, olha, aqui eu fiz um eixo de coordenadas cartesiana, fiz essa cruzinha aqui. Aqui eu tenho esse eixo é o eixo X, esse eixo é o eixo dos Y. Aí aqui no centro, aqui é o centro da circunferência, aqui no encontro dos eixos, aí eu fiz uma circunferência. Então, esta circunferência feita a partir do eixo cartesiano é chamado de circunferência trigonométrica. Aí ela tem o centro na origem do sistema cartesiano. Então, o centro dela está aqui, na origem do sistema cartesiano. Ela tem origem no ponto 1 e 0. Então, aqui vai ser o ponto 1 para x e 0 para y. Aqui é o ponto 1 e 0. Então, a circunferência inicia daqui. E aí ela vai subindo. Segue uma orientação em sentido positivo ou negativo. Então, eu tenho duas orientações para a circunferência trigonométrica. Esse subindo para o sentido anti-horário. Anti-horário é contrário aos ponteiros de um relógio. O ponteiro do relógio gira assim e os arcos e os ângulos vão em sentido contrário, em sentido anti-horário. Aí os arcos são positivos. Descendo aqui, olha, no sentido horário, os arcos são negativos. Então, ela tem um sentido orientado, né, que é positivo ou negativo. Então, o que é mesmo uma circunferência trigonométrica? Ela está no eixo cartesiano, de coordenadas cartesianas. O centro dela é aqui na origem do eixo. Então, ela tem um sentido anti-horário positivo e horário é negativo. E outra, o raio é igual a 1. Esse raio aqui da circunferência equivale a 1. Raio igual a 1. Agora vamos ver as observações. Observações. A origem dos arcos é o ponto A, que é 1 e 0. Está aqui, ó, a origem do arco. 1 e 0. No sentido anti-horário, os arcos são positivos. Olha, no sentido anti-horário, como eu já falei, a setinha para lá, os arcos são positivos. No sentido horário, os arcos são negativos. Sentido horário, os arcos são negativos. Aqui, ó, negativo e aqui positivo. Está indicando, veja. Quarto, o eixo cartesiano divide a circunferência em 4 partes iguais, chamadas quadrantes. Cada parte aqui, olha, cada um desses arcos, eu chamo de quadrante. Quadrante é essa parte aqui, veja, delimitada pelo eixo e pelo arco. Então, de A até B, eu tenho o primeiro quadrante. De B até C, eu tenho o segundo quadrante. De C até D, eu tenho o terceiro quadrante. Então, uma circunferência trigonométrica é dividida em 4 quadrantes. Aí eu tenho AB é o primeiro quadrante, nós já vimos, AB. BC é o segundo quadrante, de B até C, segundo quadrante. De C até D, terceiro quadrante. E de D até A é o quarto quadrante. Olhe, variação de graus em cada quadrante. Observe, a gente já viu que uma circunferência trigonométrica ela é dividida em 360 graus. Ela é dividida em 360 partes. Aqui é 0, que é a origem da circunferência. Quando chega nesse ponto, eu tenho uma abertura de 90 graus. Descendo para aqui, eu tenho uma abertura que chega em 180.
Descendo para aqui, eu tenho 270. E quando eu chego aqui, eu tenho 360, que aí eu formo a circunferência. Então, veja, nesse ponto é 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Sempre vai ser isso, tá bem? Não esqueçam desses pontos, eles são muito importantes. Isso eu estou falando em graus, das aberturas em graus. Vamos ver agora em radiano. Variação de radianos em cada quadrante. Aqui eu tenho 0π. Quando eu chego aqui em cima, eu tenho π sobre 2. Olha. Quando eu venho para aqui, eu tenho π. Aqui embaixo, eu tenho 3π sobre 2. E quando eu chego aqui, eu tenho 2π, que aí fecha a circunferência. Nós já vimos que π vale 180 graus e que 2π vale 360 graus. Aí eu tenho aqui, veja, relação entre grau e radiano na circunferência trigonométrica. Grau e radiano, eu já coloquei os dois, olha. Coloquei agora o grau e o radiano para vocês perceberem a relação que os dois têm. Aqui eu tenho 0 grau, que é o início da circunferência, que também é igual a 0π. Subindo aqui, em graus eu tenho 90 graus. Se for em radiano, eu tenho π sobre 2. Então, 90 graus é igual a π sobre 2. Girando mais, eu tenho que aqui é π, que é 180 graus. Então, 180 graus é igual a π. Que é aqui, ó, tanto faz eu falar 180 graus, como falar π. Descendo para outro ponto, eu tenho aqui que é 270 graus, que é igual a 3π sobre 2. Vindo para aqui, eu tenho 360 graus, que é igual a 2π. Então, eu peguei os valores em grau, tá aqui. Peguei os valores em radiano e fiz a relação entre eles que vocês não podem jamais esquecer. Isso aqui vocês têm que decorar, isso aqui tem que memorizar. 0, 90, 180, 270, 360. 0π, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e aqui fecha com 2π. Então tem a relação em grau e tem também o valor em radianos. Aqui eu tenho ângulos notáveis. Em trigonometria, os principais ângulos são os de 30, 45 e 60. Tudo gira em torno desses ângulos e com ele e seus múltiplos é possível resolver todas as questões de trigonometria. Olhe, todas as questões de trigonometria giram em torno desses ângulos. Olhe, 30, 45 e 60 graus. Olhe, em graus eu tenho os ângulos notáveis 30, 45 e 60. E em radianos eu tenho 30 graus é o mesmo que π sobre 6, 45 é π sobre 4 e 60 graus é π sobre 3. Porque π é 180. 180 dividido por 6 vai dar 30. Π é 180. 180 para dividir para 4 vai ser 45. Π é 180. 180 dividido para 3 vai ser 60. Então, estes são os principais ângulos, que são chamados de ângulos notáveis. E aqui tem o valor deles em radiano. Escrevi eles aqui na circunferência para vocês verificar onde é que eles estão. Olha, eu tenho aqui 0, aí fiz uma abertura, cheguei em 30 graus, abre mais um pouquinho, chegou em 45 e depois chega em 60. Então, os três ângulos notáveis estão aqui, olha, no primeiro quadrante. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Se, olha, desse ponto aqui até aqui, olha, eu tenho 90 graus. Então, aqui no meinho eu tenho 45. Sobe um pouquinho eu tenho 60. Abaixo de 60 um pouquinho eu tenho 30 graus.
Então, estes são os ângulos notáveis. Aí eu fiz a relação com os radianos. 30 graus é igual a π sobre 6, 45 graus é igual a π sobre 4 e 60 graus é igual a π sobre 3. Então, aqui estão os principais ângulos. Os ângulos notáveis estão aqui. Eu marquei eles na circunferência trigonométrica. Agora vamos ver os múltiplos dos ângulos notáveis. Olha, múltiplos dos ângulos notáveis. Para encontrar os múltiplos dos ângulos notáveis, basta multiplicá-los pelos números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Esse é o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto que vocês estudam quando entra na escola. Aí eu tenho aqui múltiplos de 30. Aqui eu tenho os múltiplos de 45. E aqui eu tenho os múltiplos de 60. Como foi que eu fiz para encontrar esses múltiplos desses ângulos? Eu multipliquei, ó, 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. E assim por diante. Vai multiplicando para poder achar os múltiplos. Aí eu achei todos esses múltiplos aqui. Múltiplos de 45. Aí eu fiz 45 vezes 0, 0. 45 vezes 1, 45. 45 vezes 2, 90. 45 vezes 3, 135. 45 vezes 4, 180. E assim por diante. Depois eu fiz os múltiplos de 60. Quem são os múltiplos de 60? 60 vezes 0, 0. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. 60 vezes 4, 240. E assim por diante. Então aqui eu tenho os ângulos que são múltiplos de 30, múltiplos de 45 e múltiplos de 60. Se eu quiser achar um múltiplo de 30, de 60, eu pego 60 e multiplico pelos números naturais, pego 30 e multiplico pelos números naturais, pego 45 e multiplico pelos números naturais. Agora aqui, colocando os ângulos de 45 e seus múltiplos em uma circunferência. Olha, isso aqui é muito importante, pessoal. A gente colocar os múltiplos desses ângulos, para a gente saber, olha, a relação deles. Aqui eu tenho os múltiplos de 45, quem são? Estão aqui, olha, 0, aí eu coloquei aqui 0, 45 está aqui, 90 está aqui, 135, coloquei aqui, 180 é aqui, 225 é aqui embaixo e 270 está aqui nesse ponto, olha, 270, 315 está aqui e 360 aqui. Aí eu coloquei o de 45, puxei uma reta para cá, desci uma reta para esse ponto e vim uma reta para esse ponto. Fiz esse quadrado aqui, olha. Então, os principais múltiplos deles são esses quatro aqui, olha. Os principais 45, 135, 225 e 315, olha. É importante saber mais ou menos onde esses ângulos estão e saber que eles são múltiplos de 45. Os outros são fáceis, que eles vão servir para todos, olha. 0, 90, 200, 180, 270 e 360. Isso aqui é moleza. Agora, para saber os múltiplos desses, é que é um pouquinho mais complicado. Aqui, colocando os ângulos de 30, colocando o ângulo de 30 e seus múltiplos em uma circunferência. Eu já o fiz com o de 45, agora é com o de 30, olha. Está aqui o ângulo de 30 graus.
Então, 30, eu fiz uma retinha para cá, encontrei 150, desci outra reta para cá, encontrei 210, fiz uma reta para esse lado, encontrei 330. Então, os três principais ângulos são esses aqui, olha. Os três principais múltiplos de 30. 150, 210 e 330. Como eu já te falei, os outros são fáceis. 90, 180, 270. E tá a relação deles em radiano também, olha. Quanto é? 150 é 5π sobre 6. 210 é 7π sobre 6. Mas aí não vai precisar decorar não isso aqui, viu? Que a gente tem como encontrar. Saber quanto é. 11π sobre 6 é 330. E por aí vai. Agora falta eu colocar os ângulos, os múltiplos de 60. Vou colocar o ângulo de 60 e os seus múltiplos. Eu tenho aqui 60, puxei uma reta, encontrei 120, puxei uma reta para baixo, 240, uma reta aqui para o lado direito, encontrei 330. Então, os principais relacionados a 60 são esses, olha. Vejam. Formou esse quadro, esse retângulo aqui. Aí eu tenho 120, 240 e 330. Aí eu tenho que 60 é π sobre 3, 120 graus é 2π sobre 3, 240 graus é 4π sobre 3, 300 graus é 5π sobre 3 e por aí vai. Agora eu tenho aqui, coloquei todos, olha, todos em uma só circunferência. Veja agora uma única circunferência com todos os ângulos, olha, com os ângulos de 30, de 45 e de 60. Eu coloquei todos para visualizar, olha, 30. Aí vem aqui, olha, 150, desce para aqui, olha. Aí vai fazendo, olha. Olha. Cheguei aqui no de 30, não foi? Veja. Formou esse quadro aqui, ó, o de 30. Agora vamos ver o de 150. Não, 45. 45 vem para o lado direito, olha. Achei 135. Descendo 225. Aí vem para aqui para o lado 315. Aí sobe para cá. Aí eu tenho, volto para o 45. E sobrou agora o de 60, né? Olha. 60. Vem aqui para frente. Eu achei 120. Descendo para cá. Eu tenho 240. Para o lado direito. Eu tenho 300. E para aqui, olha. Eu tenho 60. Então, estão aí todos os ângulos em uma única circunferência. Agora aqui. Números reais sem π associados ao comprimento de uma circunferência. Comprimento de uma circunferência é o tamanho da borda da circunferência. Logo, o comprimento da circunferência é dado pela linha azul. Nós também já vimos isso. O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é essa borda azul aqui, olha. A fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência é 2πr. C, a letra C significa comprimento. O π, ó, quando se tratar de comprimento, o π é 3,14. Quando se tratar de ângulo, o π vale 180 graus. Não confundam. Aqui quando eu falar em graus, π é 180. Quando eu falar em comprimento da circunferência, o π vale 3,14. E aqui o raio é R. Aí, veja. Pegando uma tesoura, cortando a circunferência e esticando-a, fica assim. Aí você corta aqui e você abre a circunferência. E esse comprimento aqui, olha, do ponto A até o ponto B aqui, o comprimento dela é 2πr.
Como a circunferência trigonométrica tem raio igual a 1, não é isso? Olha, nós vimos que a circunferência trigonométrica, o raio dela é 1. Então, aí eu substituí aqui, olha, 2, π é 3,14, 2, aqui, 3,14 e o raio é 1. Então, 2 vezes 3,14, que ficou 6,28 vezes 1. 6,28 vezes 1, que ficou 6,28. Então, o comprimento de uma circunferência trigonométrica, ou seja, quando o raio é 1, o comprimento dela é 6,8. Agora vamos, certo? O comprimento de uma circunferência trigonométrica, 6,28. Agora vamos colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6,28 na circunferência trigonométrica. Vou colocar todos esses números na circunferência. Colocando aqui na circunferência, ela vai ficar assim. Veja. Aqui eu tenho 0, aqui em cima eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, aqui eu tenho 4, o 5 fica aqui fica o 6 e aqui fica o 6,28, que é quando termina a circunferência. Porque eu vi que em se tratando de comprimento, ela só vale a circunferência toda, vale 6,28. Então, quando se tratar de comprimento, quando você dá um giro aqui, você chega em 6,28. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, o número 1 fica no primeiro quadrante, 2 e 3 no segundo quadrante, o 4 fica no terceiro quadrante, o 5, o 6 e o 6,8 ficam no quarto quadrante. Aí eu tenho aqui um exemplo, olha. Tenho esse exemplo aqui. Informe em qual quadrante está cada número a seguir. Então, para você saber onde vai estar os números, vocês têm que fazer a circunferência. Vai ter outro exemplo lá. Olha, faz a circunferência trigonométrica, veja, não precisa fazer ela toda certinha, né? Só se a gente tivesse um compasso, aí vem colocando, olha. Aqui a gente sabe que é o ponto 0. Aí aqui, ó, 0, né? 0. Aí você vai colocar o número 1. Onde é que está o número 1? A gente já viu que o número 1 está mais ou menos aqui. 1. O 2. O 2 está nesse segundo quadrante. O 3, o 4. O 4 está aqui nesse ponto, olha. O 5 está aqui no terceiro quadrante. Veja, eu estou olhando por aqui, viu? Eu só sei porque eu estou olhando por esse. Agora, 5,5 meios. Quanto é 5 meios? Aí vocês têm que dividir, ó. 5 dividido para 2. Quando você fizer essa continha, vai dar 2,5. E onde é que está 2,5, pessoal? 2,5, atenção, viu? 2,5 é maior do que 2, né? Aqui vai ser 2,5. 2,5 é maior do que 2. Aqui é como se fosse R$ 2,50. Então é mais de R$ 2. Então vai estar mais ou menos aqui, olha. Aqui eu sei que é o 3, né? Vou colocar o 3 para saber onde eu vou colocar 2,5. Mas o 3 não está aqui na relação. Ele não pediu para eu colocar. Por isso que eu vou destacar ele aqui, 3. Então 2,5 vai estar aqui, olha. Então nesse ponto aqui eu tenho 5 meios. 5 meios. Aí continuando. Onde é que eu vou colocar agora 9 sextos? Aí tem que dividir 9 por 6. 9 dividido por 6 vai dar 1,5. Olha. 9 sexto é igual a 1,5. E onde é que está 1,5? Aqui é como se fosse R$ 1,50. Então, pertinho de 2. 1,5 vai estar mais ou menos aqui, olha. Não é isso? 1,5. Então, que eu coloco quem? 9 sexto. Então, 9 sexto é nesse ponto aqui.
7 quartos. Quanto é 7 quartos? É 7 dividido por 4. Quando é 7 quartos, vou colocar aqui. 7 quartos é 7 para dividir para 4. Tem que fazer na mão, que vai dar 1,75. Dá R$1,75. É menor do que 2, né? Então, 1 está aqui, 2 está aqui. Então, R$1,75 vai estar mais ou menos aqui, olha. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar 7 quartos. Agora, 12 sextos. 12 sextos. 12 sextos é 12 para dividir para 6, olha. 12 sextos é igual a 12 para dividir para 6, que é 2. Então, 12 sextos vai ser aqui no lugar do 2, olha. No mesmo lugar. Então, 2 que vai ser igual a 12 sextos. Os dois caíram no mesmo lugar. 12 sextos. E agora faltou 13 terços. Então, aqui é 13 para dividir para 3. Então, aqui, olha. 13 dividido para 3. 13 dividido para 3 vai ser igual a 4,3. E onde é que está o 4,3? Que é R$4,30. R$4 está aqui, R$5 está aqui, R$4,30, 4,3 está aqui, olha. Bem aqui pertinho do 4. Então, aqui quem é? 13 terços. Então, eu peguei todos estes números aqui e coloquei na circunferência trigonométrica. Tá bem? Vai ter uns exercícios relacionados a isso que eu expliquei.